Oi, gente! Tô aqui para gravar o vídeo de hoje, que é com o Eduardo Punset. Ele nasceu em 1936 e está aqui conosco ainda. Ele foi jurista, escritor, economista, político e divulgador científico. E eu sou a Anuska Sulim, falo com vocês desde Dourados, Mato Grosso do Sul. E vamos então ler o livro Aprender com os Melhores. São 10 dicas. A dica número 1. Não basta reconhecer as competências com as quais nos sentimos bem, temos de as saber controlar, e isso só se consegue dedicando-lhes muitas horas de trabalho e de estudo. Quando dizemos que uma pessoa tem talento, referimos-nos ao fato de ter facilidade em fazer alguma coisa. Mas ter facilidade em fazer alguma coisa não significa ser especialista em uma determinada matéria. A expertise, que é o domínio de qualquer coisa, só se consegue tendo por base horas de estudo e de prática contínuas, acompanhadas pela reflexão para a melhoria constante. É fundamental ter um esforço de aprendizagem. No qual nunca se deixe de estudar, de se formar e de procurar mentores. Como salientou certa vez Tom Peters, outra personalidade referida nesta mesma obra, as organizações excelentes não procuram a excelência, elas procuram a melhoria contínua. Número 2, desaprender a maior parte das coisas que nos foram ensinadas é mais importante do que aprender. Desaprender é mais importante do que aprender. Com bastante frequência, o que nos impede de avançar na vida não é o que desconhecemos, mas sim aquilo que acreditamos saber e que é falso. Todos raciocinamos e raciocinar não é mal. O problema é que raciocinar parte sempre de crenças e muitas vezes essas crenças são falsas. Por isso, toda crença, sobretudo se ela for uma crença limitadora, deve ser revista de tempos em tempos. Como diz o próprio Eduardo Punset, para o nosso cérebro é melhor que nos contem uma história consistente do que uma história verdadeira. Não queremos conhecer a verdade de nada, queremos conhecer aquilo que nos satisfaça. O nosso cérebro resiste a mudar a imagem que tem do mundo. Por isso é tão difícil convencer as pessoas de que elas estão erradas. De tudo isso sai apenas uma conclusão. Para desaprender e assim poder voltar a aprender, tem de se ter determinada atitude de humildade. Uma atitude que evite ficarmos prisioneiros do orgulho, que nos leva a agarrarmos-nos nos paradigmas antigos e permanecer ali estagnados. Número 3. A felicidade é a ausência do medo. Por isso, a felicidade está relacionada com ganhar controle da vida. E ganhar controle da vida passa por sermos capazes de controlar os nossos medos. Ou você controla os seus medos, ou os seus medos te controlam. Vou repetir isso. Ou você controla os seus medos, ou os seus medos te controlam. E isso tem a ver com dois aspectos. Número 1, o aspecto conhecimento, e número 2, o aspecto experiência. Conhecimento e experiência para poder controlar o medo. Conhecimento e experiência para poder controlar o medo. Conhecimento e experiência para poder controlar o medo. E como é que você adquire conhecimento e experiência? Com tempo e leitura e aprendizagem. À medida que sabemos mais acerca de uma coisa, que é o conhecimento, ou temos mais prática, que é a experiência, menos ansiedade nos provocam as situações que temos de enfrentar, porque sentimos que somos nós quem domina a situação e não é a situação que nos domina. Ganhar o controle da vida não significa que uma pessoa volte atrás em tudo, mas sim que aconteça o que acontecer, uma pessoa sinta que tem capacidades e recursos internos necessários para fazer face à situação e geri-la com eficácia.
O escritor diz em uma de suas obras: ser feliz depende de ter controle. Estamos a descobrir agora que o que produz a felicidade não é tanto o dinheiro, o dispor de poder aquisitivo, e sim o ter a sensação de controle sobre as nossas vidas. Número 4. A felicidade está escondida na sala de espera da felicidade. Ou dito em outras palavras, somos as nossas ilusões. Ai, eu adoro. A felicidade está relacionada com apreciar muito o que se tem enquanto se avança para novos desafios, saboreando o trajeto. Eu vou ler de novo isso. Dito em outras palavras, nós somos as nossas ilusões. A felicidade está relacionada com apreciar muito o que se tem enquanto se avança para novos desafios, saboreando o trajeto. Hoje em dia já se sabe que o que dá mais prazer é a sensação de luta positiva, o famoso estado de flow, que é quando sentimos aquilo que sentimos quando trabalhamos em um projeto desafiante que nos apaixona. O prazer não se encontra tanto na meta, mas sim na viagem. Ai, que legal! O prazer não se encontra na meta, mas sim na viagem. É o que se conhece como circuito de busca. Eduardo Poncet explica o bem ao falar de sua cadela pastora. Apercebi-me de que iniciava uma dança alucinante quando me via dar os passos que, como ela bem sabia, levavam a que lhe desse de comer. Saltava e mexia o pescoço. Era feliz, transbordava de entusiasmo, mas uma vez o prato à sua frente, deitava-se no chão e toda a dancinha acabava. Com a maior das calmas, comia tudo, nem mais nem menos. O que vi foi que só havia explosões de alegria no momento da expectativa. E é bem isso mesmo, né? A gente quer tanto uma coisa, quando a gente tem essa coisa, parece que perdeu um pouquinho a graça, por melhor que seja o negócio. Anos depois, li que existe algo a que os cientistas chamam de circuito de procura. E que aí, na expectativa, reside a maior parte da felicidade, que é a viagem e não a meta. Número 5. Sem emoção não há projeto. É muito provável que as melhores decisões não sejam fruto de uma reflexão do cérebro, mas sim o resultado de uma emoção. Hoje sabe-se que a informação entra mais depressa pelo cérebro, pelo circuito emocional, do que pelo circuito racional. Conquistamos através do coração e argumentamos pela razão. Primeiro, comovemos alguém e depois convencemos alguém. Emoção e razão devem estar alinhadas e, de outro modo, não produzirão rendimentos sustentáveis. Mas a segunda, que é a razão, sem a primeira, que é a emoção, não permite sequer decolar. Quando se descura o lado emocional, o racional está condenado ao fracasso. Por isso, os grandes líderes sabem dar um grande sentido ao trabalho das pessoas. Eles sabem transmitir que o que fazem é muito importante. É a questão de reconhecer as pessoas e elogiá-las. Sempre tente escutar o que as pessoas querem, elogie o que elas fazem, porque as críticas não vão dar muito resultado. O elogio, sim. Sabem vender um futuro emocionante, um futuro com propósito. Antoine de Saint-Exupéry, autor de O Príncipezinho é o Pequeno Príncipe, expressou deste modo: se você quiser construir um barco, não comece por procurar a madeira, cortar tábuas ou distribuir o trabalho. Desperte primeiro nos homens e mulheres a ânsia pelo mar. Despertar o desejo. Todos nós precisamos ter o desejo ardente para conseguir alguma coisa. E quando a gente tem esse desejo, tudo funciona. Em teoria, o ser humano é o ser racional por excelência e, contudo, é a espécie mais emocional. 99% dos neurônios estão ocupados pelas emoções e somente 1% está ocupado pela razão. Dica número 6. Nenhum dos seus neurônios sabe quem você é, nem quer saber. Aquilo em que uma pessoa acredita determina o que ela pensa. E como uma pessoa pensa determina como ela age. Vamos lá, então, resumo.
A sua crença determina o seu pensamento define a sua ação e a sua ação define o seu resultado. De novo, a sua crença determina o seu pensamento determina a sua ação e a sua ação determina o seu resultado. É simples. Última vez. A sua crença determina o seu pensamento define a sua ação e a sua ação determina o seu resultado. Nada tem tanta influência no nosso comportamento e na crença acerca de nossa capacidade para fazer alguma coisa. Se eu acredito que eu posso fazer alguma coisa, eu vou me colocar em movimento e eu vou adquirir as capacidades e as habilidades necessárias para fazer tal coisa, embora eu não as tenha no início. E se eu acredito que eu não posso fazer alguma coisa, eu nem sequer vou me colocar em movimento. Eu não vou adquirir as capacidades nem as habilidades necessárias para manter-me longe do ponto de partida. Agimos de acordo com o nosso próprio conceito, em função de como nos vemos a nós mesmos. Cada pessoa vive de acordo com a sua própria história. O homem é uma expressão de suas crenças, dizia Kimbe, mestre das leis mentais e espirituais. Dica número 7. Hoje em dia não se pode ser pessimista, porque quando se olha para trás, qualquer tempo passado foi pior. Vivemos no melhor dos mundos que a humanidade conseguiu contemplar, pelo menos no que diz respeito às necessidades básicas, saúde, alimento e abrigo. E contudo, ainda que objetivamente estejamos melhor do que nunca, subjetivamente encontramos-nos muito insatisfeitos, e isso deve-se a vivermos com um excesso de expectativas. Uma capa da revista Time tinha por título: "Se estamos tão bem, por que nos sentimos tão mal?" A explicação está no fato de a percepção do bem-estar não ser absoluta. O bem-estar é a diferença entre o que se esperava e o que se tem. O bem-estar é a diferença entre o que se esperava e o que se tem. Há épocas na história em que se esperava muito pouco. Então, portanto, as expectativas podiam satisfazer-se com maior facilidade. Hoje acontece o contrário. Oferecemos-nos a cada momento uma infinidade de possibilidades e, como não podemos ter todas, sentimos-nos defraudados. A frustração não vem da necessidade, a frustração vem do excesso de expectativa. Portanto, a nossa primeira atitude perante a vida deveria ser de agradecimento. Estarmos gratos não significa sermos conformistas, mas sim saber desfrutar de tudo o que se tem para, a partir daí, construir algo melhor. Já dizia o filósofo José Antônio Marina, um dos grandes desafios para a educação está em ensinar a desfrutar o que tem. Carpe diem, né? Número 8. Se você não tiver chefes, terá muito mais possibilidades de ser feliz do que se lhe derem ordens. A felicidade está em grande medida relacionada à liberdade. Porque a liberdade é a possibilidade de sermos nós mesmos, de executarmos com autonomia as nossas decisões. E sem chefes, o grau de autonomia é maior. Daniel Pink explica o bem em Drive, onde conta que, para além do dinheiro como motivação extrínseca e higiênica, nós também precisamos abaixo de determinado nível de motiva, mas acima do mesmo nível já não é suficiente. Os 3 elementos que orientam a motivação são a maestria, que é o domínio de uma tarefa, a autonomia, que é o desejo de orientar as nossas vidas, e o propósito, que é a ânsia de fazer alguma coisa que se reverterá para terceiros. Centramos-nos na autonomia. Todo mundo quer saber que o seu trabalho é o resultado do seu esforço. Qualquer pessoa quer dar a sua opinião, contribuir, sugerir, em suma, deixar a sua marca. Por isso, qualquer responsável deveria dar espaço aos seus subalternos e permitir que eles se expressem, dado que de outro modo a frustração acabará por marcar de fato a sua presença. Número 9. A antítese do amor não é o ódio, mas sim o desprezo. Se você quiser prejudicar alguém, o melhor método de consegui-lo é ignorar essa pessoa. É uma técnica cruel que diminui a pessoa e mina sua autoestima. 10. Para viver de forma plena, encontre a atividade que te faz vibrar, que te apaixona e dedique-se de corpo e alma até você se transformar em um especialista. Nunca deixe de aprender e depois partilhe esse dom com o resto dos seres que te rodeiam. Muito obrigada. Essas foram as 10 dicas do Eduardo Punset. Tchau, tchau!